30 de outubro de 2017. Luca marca contra ex-clube. Corinthians perde a 6ª partida no retorno e vê liderança cada vez mais ameaçada. Muros do Parque São Jorge são pichados. São Paulo bate o Santos no Pacaembu lotado e fica cada vez mais longe do Z4. Daqui a pouco, às 8 horas, é a vez do Palmeiras entrar em campo contra o Cruzeiro. Vitória no Allianz Parque pode deixar o Verdão a apenas 3 pontos do líder. E ainda, os gols pelo Brasil e pela Europa. E a explicação do presidente Modesto Roma para a demissão de Levir Coupe. Olá, boa noite. Pelo 4º jogo seguido, o Corinthians saiu de campo ontem sem os 3 pontos. No duelo contra a Ponte, o Timão foi derrotado pela 6ª vez nesse Brasileirão e viu a liderança ficar ameaçada pelo rival Palmeiras. Curiosamente, o vilão de ontem foi um ex-corintiano, o atacante da Luca. Vem a Ponte, o Corinthians está aberto. Gabriel, Emerson. Pro Danilo aqui na esquerda, Danilo. Olha o cruzamento, toque de cabeça e gol! Luca, cruzamento que veio da esquerda. Um gol que é comemorado por pontepretanos, palmeirenses e santistas aqui em Campinas. O campeonato está aberto, sempre teve aberto, não está nada decidido, isso eu sempre falei. Muitos da imprensa plantaram a situação que com 8 rodadas vai ser campeão. Cheguei a falar com 7 rodadas, faltando 7 rodadas, mas o campeonato está aberto ainda, né? 7 rodadas aí que vai ser bastante emocionante. Esse campeonato você faz 3 vitórias, você vai lá para cima. Você perde 3 jogos, muitas vezes numa zona de rebaixamento, você vai lá para baixo. Mas emocional, eu procurei controlar muito para esse jogo de hoje, né? Eu sabia da importância do jogo, que ia ser um jogo pegado pela situação da Ponte. Mas é trabalhar muito essa semana para o clássico no final de semana. Bom, tá aí. Que segunda-feira, hein? Porra, boa noite, Michele, boa noite, Flávio. Os bastidores ainda agitadíssimos e não podia ser de outra forma, porque a maior rivalidade, né, do futebol paulista e uma das maiores do futebol brasileiro está mais do que nunca acesa. E ela já vinha se desenhando, e ontem ela literalmente explodiu com a possibilidade do resultado de ontem do Corinthians, a derrota para a Ponte Preta, do Palmeiras poder entrar na briga, dependendo somente dele. Só 2 equipes dependem única e exclusivamente das suas forças, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras joga daqui a pouco, a gente vai falar. E aí são muitos detalhes, daríamos para fazer uns 10 gazetas esportivas para falar desse Corinthians e Palmeiras que não jogaram e jogam no próximo domingo, mas a partida já começou. Eu conversava com o Flávio, com a Michele, na redação, a gente vai conversando com as pessoas. Detalhes. Primeiro, antes de até entrar nesse episódio do jogo. Esse gol aí foi feito por um jogador do Corinthians. Foi feito por um jogador do Corinthians. Mas ele está emprestado para a Ponte, a FIFA não permite que o jogador atue, não pode mais constar isso em contrato. Mas por que o Palmeiras contra o Bahia não jogou a Lione? Não jogou? Não é que isso vai resolver. Isso é profissionalismo, não é? O Palmeiras tomou um cuidado, fez um acordo de cavalheiros com o Bahia. Você quer os meus jogadores, mas você não vai usar. E o Corinthians vai sendo mostrado que é dirigido de forma extremamente amadora. Tanto que a casa está caindo e até agora ninguém chutou a porta. Ninguém apareceu para chutar a porta. Ontem apareceu aí a torcida, né, que a semana passada disse que foi apoiar. Será que o Carille acreditou, o Cássio acreditou que era apoio? Era cobrança e cobrança das fortes. Então, o Corinthians precisa fazer algo. Precisa de um fato novo. Não entendo, Flávio, de que o Corinthians perdeu o campeonato. Acho que tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, mas que precisa ser feita alguma coisa. Algum fato novo precisa ser criado? Precisa, porque a casa está caindo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportivo. O problema é que agora o Corinthians precisa de elenco. E cadê o elenco? O Corinthians tem um time. Um time. É esse aí. Cadê o elenco? O Arana está jogando pedrinhas, a gente sabe disso. Vai pôr o Moisés? Se fosse treinador, você teria coragem de fazer isso? O jogo não está jogando nada, você colocaria o Casim? Não. Aí você tem que mexer do lado do campo. O Marquinhos Gabriel sentiu, você põe um menino que não está nem com a constituição física toda montada. Por quê? Porque você não tem. Esse é o problema.
Nós estamos vendo um time só. E o time, enquanto esse time teve gás, ele fez o que fez e agora acabou. Agora... Mas não consegue nem correr direito em campo, Flávio? Então, você vê o time do Corinthians, o Jadson tá mal. Tá bom, mas você tira o Jadson e põe quem? Não tem, o Corinthians não tem elenco, esse é o problema. Essa é a tragédia do Corinthians. Mas você não pode jogar a toalha nesse momento, Não, Flávio, mas eu não acho que jogou. E aí, nós aqui estamos muito à vontade para criticar o Carille, sempre tivemos essa liberdade e vamos criticar, porque ele foi elogiado merecidamente por tudo que ele fez, com exatamente o que você falou. Sem um elenco, ele colocou um time com uma campanha a melhor da história dos pontos corridos. Mas agora que ele está vendo que a coisa não está funcionando, ele chegou na coletiva semana passada, estava na coletiva e falou assim, ó, eu não sei, e é normal até por ser um novato na carreira, primeira grande crise que ele tem que administrar como técnico, ele falou, eu não sei se eu aperto, porque eu tenho medo de espanar, mas chegou a hora de apertar, tem que chutar a porta, mesmo não tendo muita opção. O Cleison não está pedindo passagem? Deixa ele jogar. O Cleison não está pedindo passagem, vai morrer abraçado com o Guerreiro, com o Romero, digo. Mas ele entrou todos os jogos. Mas tem que começar jogando. Eu não sei se é isso que muda, entendeu? A verdade é que o Cleison, vamos dizer, o jogador número 12, e acabou. Olha lá, e por que não deixaram Olha com ele quem cobrar? o Palmeiras está jogando. O Palmeiras tem 4 times, o Corinthians não tem nenhum, tem 12 jogadores. Digamos que o Cleison, sabe, tá, ok, vai lá. Mas é um. Você pode até perder, Flávio, mas não pode ser passivo. Alguma coisa tem que acontecer. Olha lá o Cleison. Tá muito burocrático. Tá muito... O Cleison está reclamando porque não bateu a falta. É isso aí. Isso é do futebol. Isso é do futebol. Isso é do futebol. E ele é boca suja. E como a gente acompanhou, e como a gente acompanha diariamente, a reportagem da Gazeta está em todos os treinamentos quando se permite filmar, o Jadson, no treinamento da quinta-feira, era o único a bater faltas. Então quem tinha que bater era o Jadson. O que é importante dessa imagem aí, aonde se comentou muito que parecia aquela história do Neymar e Cavani, e que o capitão, ele fala, não, há uma programação, quem bate faltas é quem treina, não pode virar a casa da Maria Joana. Mas não virou. Né? Não deixou virar. Mas tem que ter o quê? A vontade. Aí a gente vê nessa vontade do Cleison. O Cleison tá sentindo o Carille como comandante. É legal isso aí. O Carille como comandante fala, pô, esse cara é um cara que... E ele mudou ontem o jogo, a forma de jogar. O Carille fez de forma inteligente. Ele tirou um volante, deixou o time leve. Ele fez, mas ele tem que ser mais ousado. Essa história de ficar fechadinho, fechar a casinha e jogar por uma bola, não tá dando mais certo. Deu no primeiro turno. Pois mas o problema é que ele não tem opção. Ele não tem, você vê, entrou o coitado do Pedrinho lá, o coitado do menino, falou, o que estão fazendo aqui? Tá, e agora? Aí vem esses marginais fazer isso. Você acha que essa molecada vai segurar essa bronca? Esses bandidos, eles brigaram quando eles foram para Campinas, brigaram em Campinas e aí fizeram isso aí. Aliás, eles assinaram, né? Está escrito a assinatura lá, vagabundo. E aí a crítica, eles assinaram, você sabe que é vagabundo. E disso a crítica vai para o presidente Roberto de Andrade, para o Alessandro, sem dúvida, não é? Recebeu os caras lá dentro. E aí o Carille teve que, coitadinho lá, e falar, não, os caras vieram nos apoiar quando sabia que não tinha apoio porcaria nenhuma. Mas aí você vai fazer o quê? Não é? O cara que fala que vai fazer pelo terror, como é que você vai brigar com o terrorismo? Não é verdade? É duro, né? É então, difícil, o Alessandro, que é o capitão campeão do mundo, é o capitão campeão da Libertadores, tem conhecimento, tem que dar suporte para o treinador. O Roberto de Andrade, que outro dia se esquivou aí com o Flávio Ortega, que foi fazer uma pergunta na coletiva, ele tinha que defender o Corinthians e não ficar brigando com o jornalista na sala de imprensa, com todo o respeito que o presidente do Corinthians me merece. Não é? Porque, tá aí, é daí para mais, E olha, temo pelo pior. Toma um sacode do Palmeiras no domingo. Perde a liderança. Claro, o Palmeiras vai jogar hoje, mas tem muita coisa. Toma um sacode do Palmeiras domingo na Arena. Não sei não se aquela escadinha ali segura essa massa. Né? Se o presidente recebe os caras lá... Esses bandidos podem fazer tudo. Esses bandidos podem fazer tudo. Agora, esse tipo de coisa não pode acontecer. Esse tipo de gente não pode entrar em clube de futebol. Entra em todos. Isso também é uma verdade. Mas está na hora de acabar com essa bandidagem, acabar com isso aí. Fazendo justiça. Se alguém peitou, foi o Paulo Nobre. Sim. E o Palmeiras funcionou, não funcionou? O Palmeiras funcionou, não funcionou? Agora afrouxaram. Não dá para ter esse tipo de gente. Isso é bandido. Bandido não dá para você fazer nada. Dá para saber quem escreveu lá no muro do Corinthians. Ué, quantos deles sabem escrever? Poucos. Corretamente, um ou dois. Ou foi um ou foi o outro. É fácil descobrir quem foi. Agora, e só para fechar, o Carille, né, que eu estou falando, e a gente tem que cobrar de cada um.
Carille tem que chegar lá e chamar a rapaziada. Não tem um líder nesse time. Alguém tem que dar um tapa na mesa, alguém tem que dar um chute na porta, que nem o Rincon já pegou o Marcelinho pelo colarinho no vestiário, né? O Corinthians tá tudo muito bonzinho. Nem cartão amarelo o Corinthians levou ontem. Mas tá tão bonzinho, mas nem amarelo. Dos pendurados, 8 pendurados, ninguém recebeu o tal do cartão amarelo terceiro. Acho que era porque quer jogar. Ah, mas espera um pouquinho. Futebol passa. O Corinthians precisa de um fato novo. Talvez o fato novo tenha sido essa derrota para a Ponte. Porque explodiu. Os caras estão lá, estão sentindo a pressão. No segundo tempo, o Corinthians mereceu ganhar o jogo. Concordo. E o Aranha, uma das razões da Ponte estar onde ela está, a culpa é do Aranha. Porque o Aranha falhou o campeonato inteiro. Mas e ontem ele jogou bola. Levou tudo. Uma certa dose de azar, como também levou uma certa dose de sorte no até o Nino Paraíba jogou bola ontem. Verdade. Deus do céu, até isso aconteceu. Então a fase está brava, a fase está feia. Bom, a enquete de hoje quer saber dessa briga pelo título brasileiro. Após mais um tropeço do Corinthians, o Palmeiras vai aproveitar para colar na liderança? Oh, gente, vocês estão de brincadeira. É óbvio, né, João Batista? Sim! Colar? Já tá aí. Já tá grudado, mas tá aqui assim já. Você acha que hoje o Palmeiras perde do Cruzeiro? Vamos conversar daqui a pouco. Tá bom. Mas que tá colado, tá junto, tá fungando. Sabe o que você sente no cangote? Ônibus lotado, sabe ônibus lotado? Eu recebi o cara encosta assim, você dá aquela olhada, o cara tá aquele bafão, aí é o Palmeiras, cara, tá assim. E aí, Flávio Prado? Vai colar. Gente, o Palmeiras aí com tudo e pra não tá desespero do Pascoal, do Chico Lang e de outros que tais aí. Vai colar com um time forte pra caramba, com 4 times contra um elenco. Cara, você olhar pro banco, você imagina a situação do Carille. Ele olha pro banco, tem Pedrinho, tem Moisés, tem Giovanni Augusto, que é um sono. Tem nada. Nada. Eu vou trocar o quê? Vai Pedrinho mesmo. O Pedrinho pode até virar um jogador, mas hoje ele é um menino. Menino joga jogo de menino. Adulto joga jogo de adulto. O Pedrinho não poderia ser um novo Viola. Do jeito que tá, Flávio, tem que apostar nesses caras. Por enquanto ele é cavaquinho. Mas tudo bem, é verdade. Talvez nem isso, até menos. Mas se você não tem, o Carille tem que apostar. Força física, ele foi, mas não aguenta. Não para começar jogando, mas no caso do Cleison, sim. O Carille tem que criar um fato novo, uma forma de jogar, enfim. Sabia que se a gente considerar só o segundo turno, esquece a primeira fase aí, que o Corinthians foi maravilhoso. O Corinthians estaria em 17º lugar. E o melhor ataque é do São Paulo. O segundo melhor ataque, acho que é o do São Paulo. O Palmeiras também está em segundo lugar. Primeiro é Botafogo. Na 21ª rodada, o Palmeiras estava a 17 pontos do Corinthians. Você sabe o que é isso? Bom, vamos ver como está a classificação do Brasileirão após mais essa derrota corintiana. O time de Fábio Carille segue com 59 pontos, 6 a mais do que Palmeiras e Santos. Lembrando que o Verdão entra em campo daqui a pouquinho contra o Cruzeiro. Na 4ª posição aparece o Grêmio com 51 pontos. Botafogo e Cruzeiro e Flamengo fecham aí o G7. O Vasco é o 8º com 44 pontos e os Atléticos Paranaense e Mineiro estão empatados com 42. Virando a página, olha só, temos o São Paulo com 40 pontos. Chapecoense, Bahia e Fluminense estão empatados com 39. A partir daí, a briga contra o rebaixamento segue muito apertada. Sport, Coritiba, Ponte Preta e Avaí, todos com 35 pontos. Vitória, 34 e Atlético Goianiense com 27 pontos fecham a zona de rebaixamento. São Paulo e Santos fizeram um clássico emocionante na tarde de sábado no charmoso estádio do Pacaembu. Precisando do resultado para se afastar da zona de rebaixamento, o tricolor não decepcionou os torcedores que lotaram o Paulo Machado de Carvalho. Já o alvinegro da Vila Belmiro perdeu a chance de se aproximar do líder Corinthians, o que acabou custando caro para o técnico Levi Coupe, agora sim demitido pouco depois do término da partida. Acompanhe. Precisando do resultado, o São Paulo começou pressionando o Santos no Pacaembu, logo aos 2 minutos de partida, com a cabeçada de Hernanes após cobrança de escanteio de Cueva. Aos 16, Hernanes, em tarde inspirada, deu ótimo lançamento para Marcos Guilherme, que chegou na bola antes de Vanderlei e deu um belo toque encobrindo o goleiro santista. Golaço do São Paulo no Paulo Machado de Carvalho. 5 minutos mais tarde, Cueva interceptou o passe errado de Renato no meio-campo, tocou para Prato, que acionou Hernanes. Com um toque de primeira, o profeta deixou Cueva na cara do gol e o peruano não desperdiçou. Mais um belo gol do tricolor, para delírio dos mais de 30 mil torcedores no Pacaembu. O Santos reagiu rápido e quase descontou 2 minutos depois.
Vitor Ferraz cruzou e Matheus Jesus apareceu livre na área para cabecear com muito perigo. Aos 33, Jean Mota cobrou escanteio pela esquerda, Rodrigo Caio cortou, Alisson pegou o rebote e mandou a bomba de primeira, sem chance para Sidão. Tarde de belos gols no Pacaembu, 2-1 para o São Paulo. O São Paulo teve a grande chance de marcar o terceiro aos 32 da segunda etapa. Hernanes deu mais um belo passe, desta vez para Petros, que parou na trave. E ficou nisso, São Paulo 2, Santos 1, placar final. Eu acho que nós fizemos uma partida muito regular, do primeiro ao último minuto. Encontramos o primeiro gol, o segundo gol, mantivemos a nossa postura, continuamos com uma marcação agressiva. O Santos, pela capacidade de seus jogadores, fez um gol. Nós não mudamos o nosso comportamento. Segundo tempo, da mesma forma, criamos boas oportunidades, poderíamos ter ampliado, não fosse aí os detalhes, né, do último toque. Aos poucos a equipe vem encontrando um caminho. Eu computo isso muito ao trabalho desenvolvido por toda a comissão técnica, jogadores, preocupação da diretoria em todos os aspectos com o clube e, acima de tudo, o torcedor, que fez a diferença em todos esses momentos. O campeonato está se afunilando e as entrevistas, as críticas, as coisas, elas caminham junto com o campeonato. Então, eu acho que está tudo perfeitamente normal. O que eu não vejo como anormal é o desespero de algumas pessoas, assim, de tentar desestabilizar um clube que está jogando desde o início do campeonato nas primeiras posições. Eles ganham 500 mil, cara, 1 milhão. Esses caras têm que treinar de manhã, à tarde e à noite, cara. Um dinheiro desse, cara, que a gente ganha, tem que treinar 3 vezes por dia. Não é, porque, não é isso? Não é. Não é isso, tá? Eles precisam de repouso também. Agora, se não quiserem dar repouso, coloca uma comissão técnica que não dê repouso, que marque 3 treinamentos por dia, alguma coisa nesse sentido. E aí, Flávio? Bom, o São Paulo conseguiu 2 vitórias consecutivas, continua sendo um time limitado, mas Hernanes e Dorival Júnior parece que resolveram a parada outra vez. É muito pouco para o São Paulo ficar salvando todo ano de rebaixamento. Ano passado já foi assim. O ano passado o diferencial foi o Marco Aurélio Cunha, que chegou, agitou e tal, colocou algumas situações e salvou o São Paulo. Agora, esse ano apareceu o Hernanes e realmente foi espetacular, né? A atuação do Hernanes no sábado foi um negócio sensacional. E o Dorival, mas é muito pouco para o São Paulo. Com relação ao Santos, não sei nem porque que seguiu aquela semana o Levi Coupe, né? Ele já estava absolutamente, entre aspas, condenado. E acho que o Levi ele atingiu um estágio que ele já não tem mais saco para esse dia a dia do futebol brasileiro. Tanto que ele deve voltar para o futebol japonês, ele não tem mais paciência para esse tipo de mimimi, de coisinha que fica, sabe, fofoquinha do dia a dia do futebol brasileiro. Acho que não está mais para a cabeça do Levi isso não. Comentar São Paulo e Santos dá para comentar exatamente da mesma forma, juntos. Problema de gestão, problema de administração. O problema do São Paulo não é só dentro de campo. O time do São Paulo, se não é um time brilhante, é melhor do que muitos times do Campeonato Brasileiro. O problema vem de estrutura, o problema vem na parte diretiva. E no Santos, né, se você olha, hoje estamos falando de quem? Do Palmeiras no cangote do Corinthians. O Santos também estaria, não é? O Santos também. Mas está, na verdade, mas ninguém fala do Santos. Por quê? O Santos demite o técnico a semana passada, depois volta atrás porque o elenco pediu, uma semana depois manda o técnico embora, e é um cara extremamente sério como o Levir, extremamente sério, o que mostra que os nossos dirigentes são extremamente amadores. Tá certo. E lá no site gazetesportiva.com a gente fez uma galeria de fotos com as opções de treinadores que estão aí livres no mercado e que o presidente Modesto Roma Júnior poderia aproveitar. Mas porque ontem no Mesa Redonda, inclusive, né, com esse clima conturbado no Santos, o Mesa Redonda ouviu nesse domingão o presidente do Santos. Ele não quis falar muito não sobre opção para colocar no lugar do Levi Coupe, falou que estão estudando. Claro que o Elano vai ficar interinamente, né, mas não vai ser efetivado no final desse ano, vai continuar estudando no ano que vem. E na relação dos que estão à disposição para a próxima temporada, Nelsinho Batista, pai do Eduardo Batista, não fica no Japão, já confirmou, é oficial. Não trabalha esse ano mais no futebol brasileiro, está se desligando lá do seu clube, retorna ao futebol brasileiro para ser técnico. Não, é oficial, palavra do próprio Nelsinho. Ele falou,
Não, a gente estava muito afim de voltar para o Brasil. Mas ele deu uma entrevista ontem. Flávio, vamos ouvir então os melhores momentos da entrevista do presidente do Santos ontem, aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. O senhor se arrependeu de ter demitido e readmitido o Levir Coupe e, por isso, o senhor, entre aspas, consertou um erro? Como é que o senhor define tudo que aconteceu nessa semana? Não houve em momento algum demissão e desdemissão, como se falou aí. Nós chegamos à conclusão ontem, depois do jogo, por uma série de circunstâncias, e não é o resultado que faz parte desta série de circunstâncias. Nós chegamos à conclusão que deveríamos reformular a comissão técnica. E foi por isso que nós fizemos o encerramento do ciclo do Levir no Santos. O caso Zeca, como é que está a situação desse jogador? Olha, houve de novo uma precipitação do staff dele de achar que a coisa era de um jeito quando a coisa é de outro. Agora é uma situação que está entregue ao departamento pessoal do Santos. Com relação a Lucas Lima, que é um jogador que tem sido muito falado, que pode sair, o contrato dele termina agora no final do ano, o que é que o senhor pode nos dizer? O contrato dele termina agora no final do ano e que nós estamos negociando com ele se vamos renovar ou não. O Santos fez uma proposta, ele respondeu que vai definir após o término do Campeonato Brasileiro e nós temos que aguardar a decisão dele. Vamos ver, só que o Lucas Lima já está acertado com o Palmeiras. Menos que alguma surpresa muito grande aconteça, o Lucas Lima deverá jogar pelo Palmeiras no ano que vem. E agora a gente vai para o Allianz Parque, onde está o repórter Alexandre Silvestre, que vai acompanhar o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro. Boa noite, Silvestre. Expectativa de casa cheia hoje? Sem dúvida, Michele, boa noite para todo mundo. É muito legal estar de volta depois das férias e com essa tabela um pouco mais espremida do Campeonato Brasileiro, muita emoção. 36 mil ingressos vendidos antecipadamente, até ontem 34 mil, ou seja, a derrota do Corinthians em Campinas não estimulou tanto assim o torcedor a comparecer hoje ao Allianz Parque. A massa alviverde já estaria em peso de qualquer forma aqui, porque o Palmeiras briga primeiro pelo G4, mas quem sabe pelo título do campeonato já está muito palpável. O Palmeiras está a 6 pontos do Corinthians, vencendo o Cruzeiro hoje. A partir das 8 da noite, a diferença cai para 3 e aí teremos o derby domingo em Itaquera. Uma nova vitória do Palmeiras coloca o Verdão na liderança do campeonato pelo critério de desempate. Ficaria empatado em pontos com o Corinthians, com uma vitória a mais do que o rival. Daqui a pouquinho as delegações do Cruzeiro e do Palmeiras, que já estão a caminho do Allianz Parque, passarão por esse corredor, por essa zona mista. A gente vai tentar conversar com alguns dos personagens, mas temos aí também os treinadores das duas equipes, começando agora pelo o professor Valentim, Alberto Valentim, que ainda é o interino do time do Palmeiras, assumiu depois da queda do Cuca. 3 jogos, 3 vitórias, bateu na Ponte, bateu no Atlético Goianiense, ganhou do Grêmio com time reserva e terá um duelo de gente grande, porque o Cruzeiro, apesar de estar na 6ª colocação, vai tentar ainda brigar matematicamente pelo título. É complicado, o Cruzeiro já ganhou a Copa do Brasil, já está na Libertadores, mas não jogou a toalha. Será que o duelo desta noite contra a Raposa é um grande desafio, o maior de todos para o Alberto Valentim, o treinador no momento do Palmeiras? Em relação aos adversários, nós temos que ter um equilíbrio muito grande. Qual é esse equilíbrio? Nós vencemos adversários que estavam em dificuldade na tabela, depois nós vencemos um adversário que estava na nossa frente na classificação, mas foram com alguns jogadores que não estavam jogando com frequência. Mas em momento algum a gente pode, primeiro, empolgar demais com 3 vitórias seguidas, com boas atuações, com um time que hoje está fazendo bem o papel defensivo e ofensivo, mas ao mesmo tempo também não vamos tirar o mérito dos jogadores, mesmo
com as equipes, primeiro com dificuldade na tabela, lutando contra o rebaixamento, e depois um Grêmio que segurou um pouquinho aqueles que vinham jogando mais. Então, mérito dos jogadores que fizeram boas partidas, 3 vitórias. Agora tem um Cruzeiro que é uma grande equipe, que tem um grande treinador, e nós vamos procurar vencer para nós conseguirmos melhorar ainda mais a nossa classificação na tabela. Dúvidas do Alberto Valentim hoje à noite, uma na zaga. Mina está se recuperando de lesão, já até andou pelo banco de reservas recentemente, pode começar jogando, não está confirmado, ou ele ou Juninho. E na cabeça de área, o Palmeiras não terá o Bruno Henrique, que está suspenso, podem jogar o Jean de forma improvisada por ali, até mesmo o Felipe Melo não pode ser descartado, ou quem sabe o Thiago Santos. Mudando um pouquinho de lado, e lembrando que os caminhos de Cruzeiro e Palmeiras nesta temporada se cruzaram algumas vezes. Claro, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deu Cruzeiro em Minas, tiveram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, 2 empates aqui e lá, mas o Cruzeiro avançou e depois conquistou a Copa do Brasil. O Mano Menezes não joga a toalha, continua brigando pelo Campeonato Brasileiro, tem esse retrospecto do ano, da temporada, os confrontos. O Mano que quase veio para o Palmeiras, ou pelo menos o Palmeiras, depois de demitir o Cuca, procurou o Mano Menezes, que já fez um novo contrato com o Cruzeiro, vai conduzir a Raposa em 2018 com o Libertadores da América e que tais. Vamos ouvir um pouquinho o Mano Menezes a respeito ainda dos objetivos do Cruzeiro no Brasileirão 2017. Primeiro, deixar bem claro que nós estamos pensando nessa temporada prioritariamente, nos jogos que vamos jogar. Independentemente de avaliar aqui para lá ou para cá, queremos vencer todos os jogos que vamos jogar. Esse é o objetivo do Cruzeiro, exatamente para chegar na melhor colocação possível aí no Campeonato Brasileiro, que valoriza a nossa temporada, que teve uma conquista de título. Então, terminar o Brasileiro nas primeiras colocações é algo que se junta a essa conquista. O campeonato pode estar se decidindo entre outras equipes e nós podemos estar no meio dessa decisão, né? E eu acho que é isso que nós temos que fazer, jogar bem, não mudar muito a nossa característica, porque agora não dá tempo para mudar e nem devemos mudar. Temos uma identidade, um jeito de jogar e vamos jogar assim. E Mano Menezes vai colocar em campo provavelmente força máxima disponível. Até porque o Alisson está machucado, é titular, não vai poder jogar. O Hudson não participa mais de partidas na temporada, também uma lesão muito grave. São jogadores que desfalcam a equipe, assim como o Rafael Sobis, que além de dores, também está negociando a ida dele, a provável ida dele para o futebol mexicano. Se der tempo, eu volto com a chegada dos jogadores do Palmeiras, do Cruzeiro e com as prováveis escalações das duas equipes, mesmo porque os times confirmados mesmo só depois das 7 da noite, Michele. Valeu, Ale Silvestre, muito bom ter você de volta aqui no Gazeta Esportiva, faz muita falta. Garrafa, hoje. O detalhe é o seguinte, Michele, o Palmeiras ganhou uma sobrevida, né? Tinha o ano perdido, isso não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Palmeiras que já dizia isso, e os números mostravam isso. O Palmeiras, que era decantado para ganhar tudo, não ganhou nada até agora e pode ganhar, está vivo, mais vivo do que nunca no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras depende apenas dele mesmo. O Corinthians permitiu que isso acontecesse e o Palmeiras, com toda a estrutura, com todo o elenco que tem, está fortíssimo na briga. Que os jogadores do Palmeiras não entrem no barulho da torcida, tá? Acredito que isso não deva acontecer e não vai acontecer, porque o torcedor do palmeirense hoje está pensando no Corinthians. Mas antes do Corinthians tem o Cruzeiro. De nada adianta pensar no Corinthians se tomar um chacoalha hoje em casa. Não é? Não será um jogo simples, mas o Palmeiras, no meu entendimento, Flávio, pela circunstância, pelo momento, pela motivação do Alberto Valentim, que é um cara novo e um cara promissor que deve realmente figurar entre os principais técnicos do Brasil num futuro próximo, o Palmeiras tem tudo hoje para conquistar uma vitória e apimentar mais o clássico. É só ter tranquilidade, saber jogar com inteligência e vai pegar um Cruzeiro que vai tentar vender no máximo uma derrota muito cara. Pois é, quando você está absolutamente sem nenhuma chance e volta a chance. Eu lembro uma vez que a seleção da antiga Iugoslávia ela foi eliminada na eliminatória da Copa da Europa. E aí teve um problema de guerra. E a Iugoslávia estava classificada e a Dinamarca tinha sido eliminada.
Aí a Iugoslávia entrou em guerra e ela foi eliminada, excluída da competição. Abriu uma nova possibilidade. A Dinamarca entrou e ganhou o título. Uma vez na Copa São Paulo, Juventus foi eliminado, depois apareceu um gato, puseram o Juventus de volta, o Juventus ganhou a competição. Porque você tá fora, de repente aparece uma chance. Sabe aquele negócio? Não tem chance nenhuma. Aí aparece o como, pô. Aí você fica com... Pegaram que você fala, meu Deus vai do com céu. unhas e dentes. O Palmeiras estava Você fora. já sofreu por isso. Acabou. Você já sofreu, né? O Palmeiras já perdeu o Campeonato Brasileiro. De repente volta. Quer dizer, você fala, nossa, né? Então, quer dizer, é de se imaginar que o Palmeiras, gente, voando. Vamos ver. Às vezes um voo excessivo também pode significar trombada. Mas, a princípio, o Palmeiras deve entrar hoje rasgando para cima do Cruzeiro. E tem que ser assim. É verdade. Bom, a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada pelo equilíbrio. Além de São Paulo e Ponte Preta, só o Coritiba conseguiu somar 3 pontinhos. Foram 6 empates em 9 confrontos. Flamengo e Vasco ficaram no 0-0 no Maracanã, mesmo placar de Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada e de Atlético Mineiro e Botafogo no Independência. Veja os gols das outras partidas. Jogando no Maracanã, o Bahia saiu na frente do Fluminense logo aos 2 minutos, com o Edgar Júnior, após bela jogada de Zé Rafael. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Scarpa pegou sobra de bola dentro da área, limpou a jogada e empatou o confronto. Final 1-1. Na Ilha do Retiro, o Erley abriu o marcador para o Curitiba sobre o Sport. De cabeça, Diego Souza empatou o confronto 1-1. Após cobrança de falta, Henrique Almeida pegou o rebote e colocou o Coxa em vantagem mais uma vez, 2-1. Mas o Sport conseguiu empate novamente com André batendo de primeira. No segundo tempo, o Leão chegou à virada com Diego Souza, cabeceando após bela jogada de Osvaldo, 3-2. Mas o Curitiba estava vivo na partida. Magrão não segurou a cobrança de falta e os visitantes empataram. E já aos 45 da segunda etapa, Ian Sassi bateu no cantinho e deu números finais a uma partida eletrizante. Final, Coritiba 4, Sport 3. No duelo dos desesperados, Vitória e Atlético Goianiense ficaram no empate no Barradão. Luiz Fernando marcou para o Dragão, enquanto José Wellison fez para os donos da casa, 1-1 e só. Com o time reserva, o Grêmio saiu na frente do Avaí, fora de casa, com Rafael Thierry. Pedro Castro empatou neste belo gol, 1-1. Everton rolou para Caio empurrar para as redes, 2-1. Aos 17 da segunda etapa, Leandro Silva desviou o chute de Betão e decretou o empate na ressacada, 2-2. Na Série B do Campeonato Brasileiro, América Mineiro e Ceará trocaram de lugar na parte de cima da tabela de classificação. Inter e Paraná completam as equipes que integram o G4 com boa vantagem em relação ao Oeste, quinto colocado. Vamos aos gols. Jogando fora de casa, o América Mineiro abriu 2-0 contra o Boa Esporte com 2 gols do atacante Bill. Mas nos 10 minutos finais da partida, Tassiano marcou 2 vezes para o Boa e empatou o confronto. Com a igualdade, o América Mineiro perdeu uma posição na tabela e agora é o 3º colocado da Série B. Quem subiu para o 2º lugar foi o Ceará, que venceu o Internacional em pleno Beira-Rio com gol de Elton. O Inter permanece líder da Série B com 61 pontos, enquanto o Vozão tem 58. Hora de girar. Já fez o seu, Caio? Girar pelo mundo da bola e ver o que de melhor aconteceu no velho continente. Tem o Manchester City sobrando no campeonato inglês, o Real Madrid ficando cada vez mais longe do líder Barcelona no espanhol e o Paris Saint-Germain mantendo a invencibilidade no francês, mesmo sem o Neymar em campo. Muito bem, e o inglês Lewis Hamilton sagrou-se tetracampeão mundial de Fórmula 1 neste domingo. O britânico nem foi tão bem no Grande Prêmio do México, terminando apenas na 9ª posição, após ter que trocar um pneu furado logo no começo da corrida. Mesmo assim, ele garantiu o título da categoria. Tudo porque o seu principal rival, o alemão Sebastian Vettel, também teve problemas durante a prova e fechou a corrida na 4ª colocação. Depois do GP, Hamilton disse que esse título foi o mais difícil de vencer porque ele teve que liderar o time e lutar contra uma escuderia forte como a Ferrari. A próxima prova da Fórmula 1 acontece aqui no Brasil, no circuito de Interlagos, daqui 2 semaninhas. Para mais informações sobre o título de Hamilton, é só você acessar o site gazetesportiva.com.br.
KTO.com. Teve umas passagens emocionantes ontem na corrida, foi bem legal, viu? Hoje tem Palmeiras encarando o Cruzeiro. Vamos ver a escalação do Verdão? Fernando Praz, Mike, Edu Dracena, Juninho ou Mina e Egídio, Jean ou Thiago Santos e Tchê, Keno, Moisés e Dudu, Borja, técnico Alberto Valentim. Muito bem, e a gente agora vai ver a escalação do Cruzeiro. Pode pôr na tela, João. Fábio, Ezequiel, Manuel, Murilo e Diogo Barbosa, Lucas Romero e Henrique, Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta, Rafael Marques, professor Mano Menezes. Chama a atenção, né, Flávio? E o Mano é um cara sério, não ia, obviamente, não, o Cruzeiro vai jogar essa partida como se fosse uma qualquer. Não, o Cruzeiro vai entrar, ele vai querer melhorar a condição dele na tabela, vai querer observar, fazer alguns experimentos na montagem até do time para a próxima temporada e valorizar, acima de tudo, como ele disse, a conquista da Copa do Brasil. Então, e a grosso modo, ele pode ser campeão brbrasileiro também, do jeito que a situação anda. Muita conta, mas ele pode ser campeão, sim, dá. Como você lembrou bem, o Corinthians esteve na 21ª rodada, o Corinthians tinha 17 pontos de vantagem. Se ele ganhar, ele vai a 50 pontos, ele fica a 6 do Corinthians. Não é? Então, ou seja, é um Cruzeiro que entra aí na briga de tudo que pode acontecer. Por isso, só por isso, o jogo já se torna complicado pro Palmeiras. Mas ele tem problemas, não tem Alisson, não tem o Sobs, ele não tem o Alisson. O Sobs são dois jogadores importantes no esquema do Mano. Mas, de qualquer forma, eu repito aquilo que disse, e isso é muito importante, não acredito que vá acontecer. Primeiro, pelos jogadores que estão lá dentro do Palmeiras, né? São profissionais, muitos deles já experientes, um Dracena, não vai deixar isso subir a cabeça. Tanto é verdade que o Valentim fez um negócio legal. Ontem, às 4 da tarde, quando estava jogando Corinthians e Ponte Preta, o Palmeiras estava treinando. Não temos que se preocupar com o jogo do Corinthians. Foi estratégico, mas foi legal, né? Então o Palmeiras tem que pensar no Cruzeiro, diferentemente do que está fazendo a torcida palmeirense, pensando no Corinthians. E a torcida está certa, tem que pensar sim. Essa rivalidade é legal, o futebol vive disso. Hoje foi o enchimento de saco o dia inteiro de palmeirense em cima de corintiano, e se ganhar depois do Corinthians, e é por aí que vai, e é isso que faz o futebol ficar legal, mas o profissional não pode. Primeiro o Cruzeiro, depois Corinthians. Claro. Não, a torcida faz parte, a brincadeira. Óbvio. O corintiano estava deitando em cima de todo mundo o tempo inteiro. Agora é o momento de segurar um pouco a onda. Agora, o Alberto, ele é muito inteligente, né? Ele é muito pragmático. Ele trabalhou muito tempo na Itália, ele tem a ideia de jogo dele é muito voltada ao futebol italiano, que é pragmático ao extremo, né? Ele é frio. Tanto que muitas vezes a seleção italiana ganhou Copa quando você imaginava que estava tudo perdido, né? Lembra? 82 foi assim. 2006 ninguém esperava nada da Itália, ela ganhou da Alemanha dentro da Alemanha. Então, quer dizer, é um jeito de trabalhar do Alberto que tem tudo a ver. Tanto é que ele falou, né? Que o ano que vem ele vai ser treinador, ou do Palmeiras ou de outro time, e que ele vai implementar o sistema italiano, a fórmula de trabalho da Itália que ele gosta muito. Então, a frieza total, tem que trabalhar jogo a jogo, sem dúvida nenhuma. E tamanha competência do Valentim, que o Cuca, quando retornou ao Palmeiras, chamou o Valentim. O Valentim estava novamente já trabalhando como técnico, né? Então, o Valentim é um cara que, repito, que está numa caminhada boa, está trilhando bem e sabe que esse é o momento. Já pensou? Você em 10 jogos, você assume um Palmeiras, que tinha um ano perdido, e você conquista um título que não tinha nenhuma possibilidade. Muda o patamar profissional dele. Muda completamente. Muito. Então, olha, muita coisa vai acontecer. Muito bem, vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. E as votações já estão abertas para o público poder escolher os melhores do Brasileirão. Para participar é só acessar troféumesarredonda.com.br e montar a sua seleção preferida, certo, Flávio? E é um troféu tão chique que tem duas empresas espetaculares ao nosso lado. Duas empresas brasileiras de alto nível, a nossa querida Lux Color, a grande Baltec, mais uma vez conosco nessa 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. E após a vitória no Clássico, São Paulo retornou aos treinos nesta segunda e o repórter Adriano Dolfi acompanhou. Na reapresentação do São Paulo, sorrisos e um ambiente bastante agradável depois de mais uma vitória.
que parece ter afastado de vez a ameaça do rebaixamento. Dorival Júnior comandou uma animada atividade, em que os atletas ficavam de mãos dadas e não era permitido deixar a bola cair no chão. Depois da gincana, treino sério e em campo reduzido. Com poucas chances de cair, aumentou a possibilidade do time até conseguir uma vaga na Copa Libertadores. São apenas 2 pontinhos de distância para o Atlético Paranaense, hoje o 9º colocado. O São Paulo começa a pensar agora no último colocado do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense. As duas equipes se enfrentam no próximo sábado na cidade de Goiânia. E digamos que o clube conseguiu a presença de um importante reforço para esse duelo. O São Paulo conseguiu antecipar a partida contra o Lanterna da segunda para o sábado. Assim, o peruano Cueva tem presença garantida, já que deverá se apresentar à seleção peruana no domingo e se ausentar de 3 partidas durante os jogos decisivos entre Peru e Nova Zelândia, que disputam uma vaga para a Copa da Rússia. Nesta terça-feira, o tricolor volta a treinar no período da manhã, mais uma vez sem atletas concedendo entrevista coletiva. Do Centro de Treinamento da Barra Funda, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Só espero, Flávio, que o São Paulo não diga que é porque não está dando entrevista que está jogando bola, né? Que não tem nada uma coisa a ver com outra, né? Agora, o que chama a atenção e não me causa surpresa, mas é bom a gente citar, é quando vem um jogador, não, preciso de tempo para me adaptar, eu estava jogando num outro tipo, numa outra cultura. O Hernandes chegou, vestiu a camisa e resolveu o problema. Não é? Por isso ele é o Hernandes, não é? Fez a diferença que precisava. Não sei, você pensa, mas não sei se o fator Hernandes estivesse no São Paulo, estaria na situação que está hoje. O cara mostrou que é o cara. E é de jogadores assim que a gente precisa. Aliás, o Tite está com o grupo dele fechado, eu respeito, mas eu não vejo não que o Hernandes não poderia, daqui, a Copa do Mundo tem mais uns 6, 7, 8 meses ainda. Tem que olhar com atenção com um cara com essa qualidade, um cara que está vivendo um bom momento, né? Já que ele está levando o Rodrigo Caio, por que não levar o Hernandes? Eu acho que nem Rodrigo Caio nem Hernandes. Também acho. Que tem que chamar, se for o caso, de chamar meninos. Ele não vai chamar. Não, se fosse chamar menino, chamar o Richarlison, que está lá, que é jovem, o menino Malcom, do Corinthians, que está jogando lá, que esses caras podem dar, o Neres. Acho que esses jogadores que esses aí já passaram do melhor momento. Não esqueça que o Hernandes estava jogando na China e era reserva. Nós não podemos tomar como patamar o futebol brasileiro, que a coisa está muito, o nível está muito baixo. Mas é um cara que acho que no grupo pode resolver. Pode, mas não vai entrar numa hora difícil, é um cara que não vai sentir, Flávio. Mas não é? Não sei. Eu acho que pelo menos vale observar. Eu observaria. Tudo bem, mas observaria assim. Eu acho que a referência é muito, muito, muito fraca. Não dá. Eu acho que o menino pode, de repente, o David Neres entra lá e pode ser uma novidade. Agora, não sei. Uma Copa do Mundo, tiro curto, você pode, talvez preparar para o futuro seria legal, mas pensando em Copa do Mundo em momento, eu prefiro ter um Hernandes no banco, com a experiência que tem. A referência é muito fraca. Né? O futebol brasileiro, você vê, o Hernandes chegou, como você falou, era reserva na China, deitou e rolou e mudou a história do São Paulo. Olha como está baixo o nível, é complicado. Claro que tem um respeito por ele, lógico, mas para a Copa do Mundo, acho que para o São Paulo está bom. Só dando 2 informações aqui, você quer saber quais jogadores estão pendurados no Palmeiras e podem não jogar contra o Corinthians, que tem 2 cartões amarelos? Corinthians, todo mundo ficou falando, os jogadores não estão pendurados. Bem lembrado, Mi. Tá lá no site gazetesportiva.com, tá bom? Tem que entrar lá pra ver. Tem uma série de... Não vou falar, vai ter que entrar lá pra ver. Pendurados no Verdão. E vamos pro resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje era, após mais um tropeço do Coringão, o Palmeiras vai aproveitar pra colar na liderança? E o pessoal respondeu o quê? Sim, né? 89% dos votos. Já colou na liderança, né, gente? Já colou, né, gente? Faz tempo. Hoje à noite vai dar Palmeiras. E domingo que vem... Aí só Deus sabe. Aí a gente vai esperar para ver, no Mesa Redonda vai ter uma cobertura completa. Até quarta-feira, Flávio. Até quarta-feira, abraço, tchau. Beijo.